O dedo no gatilho estava firme quando Júlio Santana, 17 anos, mirou na cabeça do pescador que havia estuprado uma menina de 13 anos. Era sua primeira execução. O homem estava agachado consertando rede na beira do rio Tocantins, alheio ao destino que se aproximava pela margem. Júlio respirou fundo, lembrou das instruções do tio Cícero, apertou o gatilho. O estampido ecoou pela água. Pássaros explodiram das árvores em pânico. O corpo desabou para frente com metade da cabeça arrancada. Júlio vomitou violentamente, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair a espingarda. Mas o trabalho estava feito. O pai da menina violentada pagaria 50 cruzeiros pelo serviço. E Júlio Santana, pescador humilde de Porto Franco, no Maranhão, acabara de cruzar linha que separa pessoas comuns de assassinos profissionais. Aquele seria o primeiro nome em caderno que ele manteria pelos próximos 35 anos. Um caderno onde registraria meticulosamente cada contrato, cada vítima, cada valor recebido. Ao final da carreira, quando finalmente parasse de matar, o caderno conteria 492 nomes, 492 seres humanos executados por dinheiro. Júlio Santana não seria apenas mais um pistoleiro do interior brasileiro. Seria o maior matador profissional da história do país, possivelmente do mundo inteiro, homem que transformou o assassinato em profissão tão metódica quanto qualquer outro trabalho, e que hoje vive livre em algum lugar do Brasil, convivendo pacificamente com esposa e filhos que o consideram marido dedicado e pai exemplar. Porto Franco, Maranhão, início dos anos 1970. Cidade pequena espremida entre rio Tocantins e Mata Fechada. Lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde notícias viajavam mais rápido que o vento, onde a pobreza era condição quase universal e as opções de futuro eram limitadas à agricultura, pesca ou migração para cidades maiores. Júlio Santana nasceu ali em 1955, filho de pescador pobre e mãe lavadeira, o mais velho de 3 irmãos criados em barraco de madeira, com chão de terra batida e teto de palha que vazava quando chovia forte. O pai, José Santana, acordava antes do sol nascer e passava o dia inteiro no rio, lançando redes, puxando peixes, voltando ao entardecer com bacia cheia de traíras, piranhas, tucunarés que a mãe limpava e vendia na feira ou preparava para alimentar a família. Era vida dura, mas honesta, marcada por ciclo previsível de trabalho e descanso, sem grandes ambições além de sobreviver mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Júlio cresceu ajudando o pai, aprendendo a remar, a lançar rede, a ler os sinais do rio que indicavam onde os peixes estavam. Mas desde pequeno demonstrava talento incomum para outra atividade: caça. Aos 8 anos, já acompanhava grupos de adultos nas expedições pela mata, carregando a espingarda velha que o pai havia ganhado de um fazendeiro. Aos 10, abatia pássaros em pleno voo com precisão que impressionava até caçadores experientes. Aos 12, voltava sozinho da mata carregando veados, capivaras, pacas que complementavam a alimentação familiar e geravam renda extra quando vendidos. Tinha mão firme, olho certeiro. Paciência para esperar horas imóvel até que presa aparecesse. Não sabia ainda, mas estava desenvolvendo exatamente as habilidades que o transformariam no pistoleiro mais letal do Brasil. A transformação de Júlio começou com visitas mensais do tio Cícero Santana. Cícero era irmão mais velho da mãe, homem de aproximadamente 40 anos que trabalhava como policial militar em Imperatriz, cidade maior a 130 quilômetros de Porto Franco. Aparecia sempre de surpresa, ficava hospedado na casa da irmã por alguns dias, contava histórias sobre vida urbana que fascinavam Júlio e os irmãos mais novos, deixava alguns cruzeiros antes de partir. Era considerado o sucesso da família, único que havia conseguido emprego formal com salário garantido. O que a família não sabia, ou fingia não saber, era que trabalho de policial representava apenas parte da renda de Cícero. A outra parte, significativamente maior, vinha de atividade menos legal, assassinatos por encomenda. Cícero era pistoleiro,
Matador profissional que usava badge de policial como cobertura perfeita para seus crimes. Quando fazendeiros, comerciantes ou políticos da região precisavam resolver problemas que exigiam morte de alguém, procuravam Cícero. Ele cobrava entre 50 e 200 cruzeiros por serviço, dependendo da dificuldade e do risco envolvido. Executava o trabalho com eficiência fria e desaparecia antes que investigações sérias pudessem começar. Era negócio próspero no interior do Maranhão dos anos 1970, onde lei oficial mal chegava e justiça privada era norma aceita. Em março de 1972, Cícero chegou a Porto Franco com um problema. Havia sido contratado para matar pescador local, homem de 35 anos chamado Raimundo, que vivia sozinho em casebre isolado rio acima. O cliente era pai de menina de 13 anos que Raimundo havia estuprado semanas antes. A família da menina era pobre demais para buscar justiça formal, mesmo se acreditassem que justiça formal funcionaria, o que não acreditavam. Então fizeram o que pessoas pobres no interior brasileiro frequentemente fazem quando enfrentam crimes que autoridades ignoram. Juntaram dinheiro, 50 cruzeiros economizados, centavo por centavo, e contrataram alguém para resolver o problema definitivamente. Cícero aceitou o trabalho, recebeu metade do pagamento adiantado. Prometeu resolver em uma semana. Mas contraiu malária 2 dias depois de chegar a Porto Franco. A doença o derrubou completamente, febres altíssimas alternando com calafrios violentos, corpo tão fraco que mal conseguia sair da rede. Passou uma semana inteira delirando, sendo cuidado pela irmã que aplicava compressas frias e forçava chás de ervas pela garganta. Quando finalmente melhorou o suficiente para pensar claramente, Cícero enfrentou o dilema. Havia recebido o pagamento, prazo estava vencendo, cliente esperava resultado. Mas estava fraco demais para executar trabalho pessoalmente. Precisava de substituto, alguém de confiança absoluta, alguém que nunca falaria. Olhou para Júlio, sobrinho de 17 anos que o admirava desde criança, menino que sabia atirar melhor que qualquer adulto da região, e viu solução perfeita. A conversa aconteceu na varanda da casa, numa tarde quente de abril. Cícero explicou a situação calmamente, sem rodeios. Havia sido pago para matar um homem. Estava doente demais para fazer o trabalho. Júlio teria que fazer no lugar dele. A recusa inicial de Júlio foi veemente e instintiva. Não, de jeito nenhum. Aquilo era loucura. Ele era pescador, não assassino. Não podia matar ninguém. Tio precisava devolver dinheiro e esquecer aquilo. Cícero ouviu pacientemente. Esperou Júlio terminar. Então aplicou pressão psicológica calculada com precisão. Primeiro, apelou para a lealdade familiar. Você vai deixar seu tio morrer? Porque é isso que vai acontecer se eu não cumprir o contrato. Nesse negócio funciona assim. Recebeu o pagamento, tem que entregar o serviço. Se não entregar, quem morre é o próprio pistoleiro. Você quer me ver morto? Júlio tentou argumentar que tio deveria devolver dinheiro, explicar que ficou doente, negociar nova data. Cícero riu amargamente. Não funciona assim, menino. Essas pessoas não negociam. Dei minha palavra, recebi dinheiro delas. Agora ou eu entrego o serviço ou eu morro. Simples assim. Segundo, normalizou o crime. Além disso, o cara vai morrer de qualquer jeito. Se não for você, vão contratar outro. O pai da menina não vai desistir. Então, pelo menos assim, o dinheiro fica na família. Você ganha alguma coisa, ajuda seus pais e de quebra faz justiça. Aquele desgraçado estuprou uma criança, Júlio. Merece morrer. A lógica era torta, manipuladora, mas funcionou. Júlio, jovem demais para entender completamente as implicações, pressionado pela ideia de que recusa resultaria em morte do tio, finalmente cedeu. A primeira execução aconteceu numa manhã de sábado. Cícero havia fornecido informações detalhadas. Raimundo costumava consertar redes na margem do rio perto de seu casebre. Sempre sozinho, sempre entre 7 e 9 da manhã. Júlio deveria abordar pelo lado da mata, usar árvores como cobertura, atirar quando tivesse certeza do alvo e sair imediatamente sem olhar para trás. Simples, rápido, limpo,
Júlio mal dormiu na noite anterior. Ficou deitado na rede, olhando para o teto de palha, imaginando o que estava prestes a fazer, tentando convencer-se de que era necessário, de que o homem merecia, de que estava salvando vida do tio. Não funcionou. Quando o sol nasceu, Júlio estava enjoado de ansiedade. Mãos suadas, coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Pegou a espingarda, verificou munição, caminhou os 4 quilômetros até o casebre de Raimundo em estado de semitranse. Encontrou o alvo exatamente onde Cícero disse que estaria, agachado na margem do rio, mãos ocupadas com agulha e linha consertando rede velha. Júlio se posicionou atrás de árvore grossa a 30 metros de distância. Apoiou a espingarda contra tronco, mirou. Raimundo estava de perfil, completamente alheio. Júlio pensou em recuar, em desistir, em correr de volta para casa e esquecer aquela loucura. Mas pensou no tio, no dinheiro que família precisava, na menina de 13 anos violentada. Respirou fundo e apertou o gatilho. O estampido foi ensurdecedor. O recuo da espingarda machucou seu ombro. Raimundo desabou para frente, metade da cabeça explodida pela bala de grosso calibre. Júlio vomitou, largou a espingarda, correu pela mata chorando e tremendo. Chegou em casa 2 horas depois. Foi direto para a rede. Ficou lá o resto do dia sem falar com ninguém. Cícero apareceu naquela noite, recuperado o suficiente para caminhar. Encontrou Júlio ainda deitado, olhos vermelhos, expressão vazia. Sentou-se ao lado do sobrinho e disse baixinho: "A primeira é sempre a pior. Depois fica mais fácil." Júlio não respondeu. Cícero colocou 25 cruzeiros na mão do sobrinho, metade do pagamento total, e saiu. Júlio olhou para dinheiro por longos minutos. Era mais do que ganhava em mês inteiro pescando. Poderia comprar comida para a família, roupas para irmãos mais novos, remédios para a mãe que vivia doente. Poderia, talvez, até começar a juntar dinheiro para casar com Ritinha, namorada que ele cortejava há 2 anos. O dinheiro era manchado de sangue, mas era real, tangível, útil. Júlio guardou as notas e tentou dormir. Não conseguiu. Passou a noite inteira rezando, pedindo perdão a Deus, prometendo que nunca mais faria aquilo. Era promessa vazia. 3 semanas depois, Cícero voltou com nova proposta. Desta vez, Júlio hesitou menos. Na terceira vez, quase não hesitou. Na 10ª vez, era apenas trabalho. Júlio Santana, aos 17 anos, havia se tornado assassino profissional. Mas antes de mergulhar completamente nessa vida, Júlio participou de episódio que o colocou no centro de um dos eventos mais controversos da história brasileira recente, a Guerrilha do Araguaia. Em janeiro de 1972, poucos meses antes de cometer seu primeiro homicídio, Cícero procurou o sobrinho com proposta diferente. Não era trabalho de pistoleiro convencional. Era a oportunidade de ganhar dinheiro guiando militares do Exército Brasileiro pela Floresta Amazônica. O país estava sob ditadura militar e o Partido Comunista do Brasil havia estabelecido base guerrilheira na região do Araguaia, área remota na fronteira entre Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás, planejando iniciar revolução armada que derrubaria governo militar. O exército estava caçando esses guerrilheiros, mas soldados vinham das cidades, não conheciam mata, se perdiam facilmente, faziam barulho demais, eram ineficientes. Precisavam de guias locais, pessoas que conhecessem floresta como conheciam própria casa. Cícero, com suas conexões no mundo militar e criminal, havia sido recrutado para encontrar esses guias. O pagamento seria generoso, 100 cruzeiros, equivalente a 5 salários mínimos da época, além de uniforme militar completo. Para Júlio, que ganhava talvez 15 cruzeiros por mês pescando, era fortuna impossível de recusar. E Cícero sabia exatamente qual argumento usar para selar negócio. Com esse dinheiro você pode casar com Ritinha, comprar casa para vocês, começar vida juntos. É isso que você quer, não é? Era exatamente isso que Júlio queria. Ritinha era garota bonita de 16 anos, filha de pequeno comerciante de Porto Franco. E Júlio estava perdidamente apaixonado. Sonhava em casar,
ter filhos, construir vida estável. Mas era pobre demais para impressionar pai dela, que deixara claro que só permitiria casamento se Júlio demonstrasse capacidade de sustentar família. Os 100 cruzeiros resolveriam esse problema. Em fevereiro de 1972, Júlio viajou para Xambioá, pequena vila no que hoje é estado do Tocantins, mas na época pertencia a Goiás. Ali se apresentou ao delegado Carlos Marra, oficial encarregado de operação de contra-insurgência na região. Marra era homem duro, veterano de múltiplas operações militares, acostumado com violência e morte. Quando viu Júlio, menino magro de 17 anos que mal parecia ter idade para se barbear, duvidou que pudesse ser útil, mas Cícero garantiu competência do sobrinho, e Marra decidiu testar. Levou Júlio e outros 4 homens para a mata. Andaram por horas em terreno difícil. Júlio não apenas acompanhou o ritmo, mas frequentemente apontava atalhos, identificava trilhas invisíveis para os outros, lia sinais na vegetação que indicavam passagem recente de pessoas. Quando Marra organizou competição de tiro ao alvo, Júlio venceu facilmente, acertando lata a 100 metros com rifle que nunca havia usado antes. Marra ficou impressionado. Contratou Júlio imediatamente, integrando-o à equipe que caçaria os guerrilheiros comunistas escondidos na floresta. Durante meses seguintes, Júlio guiou patrulhas militares, rastreou acampamentos guerrilheiros, participou de emboscadas. Era bom no que fazia, talvez bom demais. Em junho de 1972, a equipe de Marra, guiada por Júlio, conseguiu localizar grupo de 4 guerrilheiros acampados perto de pequeno povoado. Cercaram posição, abriram fogo. 3 guerrilheiros conseguiram fugir na confusão inicial. O quarto, uma mulher, ficou presa no fogo cruzado. Marra gritou para Júlio: "Abate um deles! Pelo menos um!" Júlio levantou o rifle, mirou rapidamente no ombro da figura que corria entre árvores, disparou. Mas a guerrilheira, ferida na perna direita por tiro anterior, tropeçou e inclinou-se exatamente no momento em que Júlio atirou. A bala destinada ao ombro entrou pelo lado esquerdo da cabeça, explodindo o crânio. O corpo desabou instantaneamente. Júlio correu até lá, virou o corpo, viu o rosto de mulher jovem, talvez 25 anos, olhos ainda abertos fixando eternamente o céu. Ficou paralisado. Havia matado o pescador estuprador semanas antes sem conhecê-lo, sem ver seu rosto claramente. Mas agora estava olhando diretamente para a vítima, vendo a humanidade dela, e essa vítima era mulher. Algo quebrou dentro dele, vomitou violentamente, caiu de joelhos, começou a chorar. Marra se aproximou furioso. "Não era para matar, Júlio. Precisávamos dela viva para interrogatório." Mas estava feito. A guerrilheira morta era Maria Lúcia Petit da Silva, militante comunista de São Paulo que havia abandonado vida confortável de classe média para lutar pela Revolução. Seu corpo seria um dos muitos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, enterrado em cova secreta na mata. Família só descobrindo décadas depois o que havia acontecido com ela. Júlio nunca esqueceria aquele rosto. Décadas mais tarde, quando o jornalista Cléster Cavalcante o entrevistou para o livro O Nome da Morte, Júlio mencionaria Maria Lúcia como um dos poucos assassinatos que realmente o assombravam. Não porque fosse inocente. Todos eram inocentes de certa forma, mas porque vira claramente quem estava matando, porque o rosto dela permanecia nítido em sua memória, enquanto centenas de outros se misturavam em borrão indistinto. Dias depois, a equipe de Marra prendeu outro guerrilheiro durante patrulha de rotina. O homem usava nome falso, Geraldo. Alegava ser simples agricultor, mas Marra sabia que era José Genuíno Neto, um dos líderes da guerrilha. Marra organizou nova competição de tiro entre membros da equipe, dizendo que vencedor teria a honra de atirar primeiro no prisioneiro quando chegasse hora da execução. Júlio venceu novamente. Mas quando o confronto real aconteceu, quando o Genuíno tentou fugir e Marra ordenou que atirassem, Júlio deliberadamente errou, acertando apenas ombro do fugitivo em vez de matá-lo. Genuíno foi recapturado, torturado por dias, queimaram suas pernas com ferro quente, afogaram-no repetidamente, espancaram até seus próprios olhos incharem fechados,
Através de tudo isso, Genuíno manteve história de que era apenas fazendeiro, não sabia nada sobre guerrilha. Júlio, que presenciou torturas, ficou perturbado. Aproximou-se do prisioneiro quando guardas não estavam olhando e sussurrou: "Companheiro, conte logo tudo o que sabe. Você vai morrer de tanto apanhar." Genuíno, rosto inchado, tornando-o quase irreconhecível, respondeu com voz rouca: "Mas não sei de nada. Não estou mentindo." Estava mentindo, obviamente. Era líder guerrilheiro de alto escalão, mas recusava-se a trair companheiros, mesmo diante de tortura que quebraria a maioria das pessoas. Júlio, de forma estranha e perturbadora, respeitava aquilo. Décadas depois, quando Cléster Cavalcante localizou José Genuíno, que havia sobrevivido e se tornado político importante do Partido dos Trabalhadores, Genuíno confirmou interação com Júlio. Disse que durante dias de tortura infernal, aquele momento de preocupação genuína do jovem guia foi única centelha de humanidade que experimentou. Lembrava-se de Júlio não com ódio, mas com algo próximo de gratidão, por ele ter sido o único torturador que demonstrou alguma compaixão. Júlio deixou Xambioá em agosto de 1972, voltando para Porto Franco com 100 cruzeiros no bolso e uniforme militar que usaria com orgulho por anos. Estava ansioso para ver Ritinha, para contar que agora tinha dinheiro suficiente para começarem vida juntos, para finalmente pedir sua mão em casamento formalmente. Encontrou-a na feira, sorridente e bonita como sempre. Aproximou-se radiante, pronto para surpreendê-la com novidades. Ritinha viu-o e seu sorriso vacilou. Puxou-o para canto afastado das barracas e disse rapidamente, antes que perdesse coragem: "Júlio, preciso te contar uma coisa. Conheci alguém. Estou namorando outro rapaz. Sinto muito." O mundo desabou. Júlio ficou em silêncio, incapaz de processar, incapaz de responder. Ritinha continuou falando, explicando que ele havia ficado fora por meses, que ela pensou que ele não voltaria, que conheceu o filho de comerciante que podia oferecer estabilidade. Júlio ainda não disse nada. Eventualmente, Ritinha parou de falar, olhou para ele com mistura de culpa e pena e foi embora. Júlio ficou ali parado por tempo indeterminado, segurando os 100 cruzeiros que haviam perdido todo o significado. Havia guiado soldados pela mata, havia assistido torturas, havia matado mulher, tudo para ganhar dinheiro que permitiria casar com Ritinha. E agora Ritinha estava com outro. Naquela noite, Júlio bebeu pela primeira vez na vida, cachaça barata que queimou garganta e embrulhou o estômago. Bebeu até desmaiar em rede. Acordou no dia seguinte com ressaca terrível e decisão cristalina. Não havia mais razão para voltar a ser pescador honesto. Ritinha era o último fio que o conectava à vida normal, a possibilidade de futuro diferente. Com ela esse fio se rompeu. Júlio procurou tio Cícero e disse: "Estou pronto. Me ensina o negócio direito." A profissionalização como pistoleiro aconteceu rapidamente. Júlio mudou-se para Imperatriz, passando a viver com Cícero em casa pequena nos subúrbios da cidade. O tio o tratou como aprendiz em qualquer ofício, ensinando metodicamente técnicas do assassinato profissional, como escolher arma apropriada para cada trabalho, rifle de longo alcance para alvos em campo aberto, pistola para trabalhos urbanos, espingarda de cano cerrado para execuções de perto. Como estudar rotinas da vítima, identificando momentos de vulnerabilidade. Como planejar rotas de fuga, sempre tendo pelo menos 2 saídas preparadas. Como negociar preços com clientes, cobrando mais por alvos protegidos ou famosos, menos por execuções simples de pessoas comuns. Como evitar deixar evidências, usando luvas, queimando roupas depois do trabalho, nunca retornando à cena do crime. E, crucialmente, como lidar psicologicamente com a atividade de matar repetidamente. Cícero ensinou Júlio a rezar depois de cada assassinato, recitando 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, pedindo perdão divino. "Deus entende", dizia Cícero. "Estamos fazendo o trabalho necessário. Alguém tem que fazer. Mas precisamos pedir perdão mesmo assim,
manter alma limpa. Era lógica torta, autoabsolvição blasfema, mas funcionava psicologicamente. Permitia que Cícero e, posteriormente, Júlio continuassem matando sem desmoronar completamente sob peso da culpa. A fé religiosa, distorcida para servir necessidades do assassino, tornava-se escudo contra o horror do que faziam. Júlio também desenvolveu sistema próprio de contabilidade moral. Começou a carregar caderno pequeno onde registrava cada contrato. Nome da vítima, nome do contratante, valor recebido, data e local da execução. Era evidência incriminadora extraordinária, que poderia destruí-lo completamente se caísse em mãos erradas. Mas Júlio sentia a necessidade compulsiva de manter registro, de documentar cada vida que tirava. Talvez fosse forma de manter controle, de transformar mortes em estatísticas gerenciáveis em vez de trauma acumulado. Talvez fosse vaidade perversa, desejo de ter prova tangível de sua eficiência. Ou talvez fosse confissão antecipada, evidência que um dia poderia usar para expiar pecados. Qualquer que fosse razão, Júlio manteve aquele caderno religiosamente por 35 anos, atualizando-o após cada assassinato, guardando-o escondido em local que só ele conhecia. O caderno eventualmente seria compartilhado com o jornalista Cléster Cavalcante, tornando-se base do livro que revelaria a história de Júlio ao Brasil. Mas em 1972, quando Júlio começou a escrita, era apenas ferramenta pessoal de organização. Lista de compras macabra onde produtos eram vidas humanas e preços variavam de acordo com dificuldade da tarefa. Os primeiros anos como pistoleiro profissional estabeleceram padrões que durariam décadas. Júlio trabalhava principalmente no interior do Maranhão, Tocantins, Pará e Goiás, região enorme e subdesenvolvida onde lei federal era piada e violência, resolvia disputas que deveriam ser tratadas em tribunais. Os clientes eram variados, fazendeiros querendo eliminar poceiros que ocupavam suas terras, comerciantes resolvendo disputas de negócios, maridos ciumentos pagando para matar amantes das esposas, políticos locais eliminando rivais eleitorais, até pais desesperados contratando vingança contra homens que haviam abusado de suas filhas. Júlio não julgava motivações. Não perguntava se vítima merecia morrer, não investigava caráter moral de ninguém. Era trabalho, simples assim. Cliente pagava, Júlio entregava, fim da transação. Os preços variavam enormemente. Assassinato simples de pessoa comum sem proteção custava 50 a 100 cruzeiros. Alvos mais difíceis, pessoas com seguranças ou políticos conhecidos, podiam custar 500 cruzeiros ou mais. Júlio sempre cobrava metade adiantado, metade após confirmação da morte. Nunca aceitava pagamento parcelado, nunca trabalhava fiado. Dinheiro primeiro, corpo depois. Era política de negócios clara que evitava complicações. Em alguns casos particularmente hediondos, Júlio demonstrava resquícios perturbadores de consciência moral. Em 1975, foi contratado por fazendeiro do Pará para matar garoto de 13 anos, filho de casal de trabalhadores escravizados que haviam fugido da fazenda. O fazendeiro queria usar morte do menino como exemplo, para forçar pais a voltarem ao trabalho escravo, sob a ameaça de que filho mais novo também seria morto. Júlio hesitou quando soube a idade da vítima. Tinha regra pessoal contra matar crianças, linha que raramente cruzava. Mas pagamento era generoso, 300 cruzeiros, e fazendeiro deixou claro que se Júlio recusasse, contrataria outro pistoleiro de qualquer forma. O menino morreria independentemente. Júlio aceitou o contrato usando lógica que Cícero havia ensinado anos antes. Se morte é inevitável, pelo menos ganhe dinheiro com ela. Encontrou o garoto brincando sozinho, perto de povoado, onde família se refugiara. Aproximou-se, puxou pistola, atirou na cabeça a queima-roupa. O menino morreu instantaneamente, provavelmente sem nem perceber o que estava acontecendo. Júlio deixou recado para pais com o morador local. Voltem para a fazenda, ou o outro filho morre também. Os pais voltaram. Júlio foi pago. E naquela noite, pela primeira vez em anos, não conseguiu rezar. Ficou deitado na cama tentando formar palavras das orações que usualmente o absolviam,
mas nada saía. O rosto do menino, surpreso e confuso no último segundo antes da bala, estava gravado em sua mente. Dormiu mal por semanas, atormentado por pesadelos. Eventualmente, os pesadelos pararam, como sempre paravam. A memória foi empurrada para canto escuro da mente junto com todas as outras memórias insuportáveis. Júlio continuou matando, porque era isso que ele fazia. Era sua profissão, sua identidade, único talento que possuía. Parar significaria voltar a ser pescador pobre sem futuro. E depois de ter provado poder e dinheiro que vinha de matar, aquilo era inaceitável. Um dos contratos mais significativos de Júlio veio em 1985, encomendado nada menos que por prefeito municipal. Nativo da Natividade, era líder sindical em Goiás, homem carismático que organizava trabalhadores rurais em movimento por reforma agrária. Lutava contra a cooperativa de usinas açucareiras, em Carmo do Rio Verde, defendendo que terras deveriam ser distribuídas para pequenos agricultores em vez de concentradas nas mãos de poucos donos ricos. Era eficaz, eloquente, ganhando apoio político rapidamente. Havia rumores que planejava se candidatar a prefeito em eleições de 1988, ameaçando o poder de políticos estabelecidos. Roberto Pascoal Lígio, prefeito municipal em exercício, sentiu-se ameaçado. Não podia permitir que sindicalista comunista assumisse controle político da região. Consultou aliados, incluindo Geraldo dos Reis de Oliveira, líder do Sindicato Rural Patronal e membro da União Democrática Ruralista, organização de fazendeiros conhecida por usar violência contra ativistas de reforma agrária. Concordaram que Nativo precisava ser eliminado, mas precisavam de executor de fora da região, alguém sem conexões locais que pudesse fazer trabalho e desaparecer antes que investigações começassem. Através de rede de contatos, chegaram a Cícero Santana. Cícero estava velho demais e doente demais para trabalho de campo, mas tinha substituto perfeito, Júlio, agora com 30 anos, veterano de centenas de execuções, eficiente e discreto. O pagamento seria 600 mil cruzeiros, equivalente a aproximadamente 3 salários mínimos da época, valor significativo, mas não excepcional para alvo político. Júlio aceitou sem questionar. Passou 2 semanas estudando Nativo da Natividade. Descobriu que o sindicalista tinha rotina previsível. Chegava ao sindicato todas as manhãs às 7 horas, estacionava sempre no mesmo lugar, caminhava desprotegido da rua até a entrada. Era alvo fácil demais, quase insultante para pistoleiro da calibre de Júlio. Na manhã de 18 de junho de 1985, Júlio esperou escondido atrás de caminhão estacionado em frente ao sindicato. Quando o Nativo desceu de seu carro e começou a caminhar em direção à porta, Júlio emergiu calmamente, pistola calibre 38 já na mão. Nativo o viu, olhos se arregalando em reconhecimento de que estava prestes a morrer. Tentou correr, mas era tarde demais. Júlio disparou 4 vezes em rápida sucessão. 3 balas acertaram o peito, uma acertou o pescoço. Nativo desabou nos degraus da entrada do sindicato, sangue escorrendo para a calçada, olhos vidrados fixando o céu nublado daquela manhã. Júlio caminhou calmamente até a motocicleta que havia deixado preparada 2 ruas adiante, acelerou e desapareceu. Estava em outro estado antes que corpo fosse encontrado por colegas sindicalistas horrorizados. O assassinato causou escândalo nacional. Nativo era figura conhecida nos movimentos de esquerda e sua morte em plena ditadura militar, executada profissionalmente em frente ao próprio sindicato, parecia mensagem clara de que a organização trabalhista não seria tolerada. Investigações começaram, testemunhas foram ouvidas, suspeitos foram presos. Eventualmente, as autoridades chegaram até Roberto Pascoal Lígio e seus cúmplices. Foram julgados, condenados inicialmente, mas recursos jurídicos se arrastaram por anos e, eventualmente, o crime prescreveu. Ninguém cumpriu prisão significativa. Júlio nunca foi sequer identificado como executor. Para ele, era apenas mais um nome no caderno, mais um trabalho concluído com sucesso, mais um pagamento depositado em conta que crescia constantemente. Durante 35 anos, entre 1972 e 2007,
Júlio Santana matou 492 pessoas, 492 vidas apagadas por dinheiro. O número é tão absurdo que desafia a compreensão. Para contextualizar, serial killers mais prolíficos da história mundial raramente ultrapassam 50 vítimas. Luiz Garavito, da Colômbia, confessou 138 assassinatos. Pedro Lopes, do Equador, alegou mais de 300, mas apenas 110 foram confirmados. Júlio Santana, com 492 mortes documentadas em seu próprio caderno, provavelmente detém título macabro de assassino individual mais letal da história moderna. E, diferentemente de serial killers psicopatas que matam por compulsão ou prazer doentio, Júlio matava por dinheiro, transformando o assassinato em profissão tão rotineira quanto qualquer outro trabalho. Acordava, tomava café, verificava se tinha contrato pendente, matava alguém, voltava para casa, jantava com família, dormia. No dia seguinte, repetia. Tornou-se tão eficiente, tão conhecido no submundo criminal do interior brasileiro, que trabalho vinha até ele. Não precisava procurar clientes, clientes o procuravam. Fazendeiros recomendavam seus serviços para outros fazendeiros. Políticos passavam seu nome para colegas que precisavam resolver problemas permanentemente. Durante anos 1980 e 1990, Júlio Santana era nome sussurrado em conversas privadas, lenda urbana que era real, fantasma que aparecia, matava e desaparecia sem deixar rastros. O mais perturbador não é número de mortes, mas normalidade da vida de Júlio fora do trabalho. Em 1979, conheceu mulher chamada Socorro em festa em Imperatriz. Ela trabalhava como costureira. Era religiosa, vinha de família conservadora. Não sabia o que Júlio fazia para viver. Ele dizia que trabalhava com o transporte de cargas, viajando constantemente pelo interior. Namoraram por 2 anos, casaram-se em 1981, em cerimônia católica simples. Tiveram filho em 1983, segundo filho em 1986. Júlio era marido presente quando não estava viajando para trabalho. Pai que brincava com filhos, levava-os para pescar nos fins de semana, ajudava com lição de casa. Socorro o considerava homem bom, trabalhador, dedicado à família. Ocasionalmente desconfiava quando Júlio voltava de viagens com grandes quantias em dinheiro, ou quando chegava tarde da noite tenso e silencioso. Mas quando perguntava, ele desconversava e ela não insistia. Preferia não saber. Talvez suspeitando em algum nível que verdade seria insuportável. Os filhos cresceram amando o pai, vendo-o como herói silencioso que sustentava a família através de trabalho duro. Nunca imaginaram que mãos que os abraçavam e afagavam cabelos eram mesmas mãos que haviam apertado o gatilho centenas de vezes, apagando centenas de vidas. Júlio mantinha vida dupla com perfeição assustadora. Em casa era José, nome que família o chamava, homem comum com problemas comuns. No trabalho era Júlio Santana, pistoleiro lendário, matador mais eficiente do Brasil. A religiosidade de Júlio era aspecto mais contraditório e perturbador de sua personalidade. Era católico devoto, frequentava a missa todo domingo quando estava em casa, rezava antes das refeições, mantinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida incômoda do quarto e continuava, religiosamente, rezando 3 Pai Nossos e 3 Ave-Marias após cada assassinato, ritual ensinado por tio Cícero décadas antes. Acreditava genuinamente em Deus, em céu e inferno, em julgamento final. Sabia que estava condenado, que quando morresse queimaria no inferno por seus pecados, mas tinha a esperança irracional de que rezas constantes, confissões regulares mesmo omitindo o pecado de homicídio, e bom comportamento em outros aspectos da vida pudessem, de alguma forma, mitigar punição eterna. Era barganha impossível com Deus, tentativa patética de balancear contabilidade moral que estava irremediavelmente negativa. Mas permitia que continuasse funcionando, que se levantasse toda manhã e enfrentasse mais um dia sabendo que à noite poderia ter mais sangue nas mãos. A fé distorcida e blasfema como era, funcionava como mecanismo de sobrevivência psicológica.
Sem ela, Júlio provavelmente teria enlouquecido ou se suicidado sob peso acumulado de 492 mortes. Com ela, conseguia compartimentalizar, colocar crimes em caixa mental separada, trancada com orações e pedidos de perdão que sabia serem insuficientes, mas eram melhor que nada. Notavelmente, em 35 anos como pistoleiro profissional, Júlio foi preso apenas uma vez e ficou na cadeia exatamente 24 horas. O incidente aconteceu em Tocantinópolis, Tocantins, em 1993. Júlio havia sido contratado por homem para matar a própria esposa, mulher que supostamente o traía e queria divórcio que poderia custar metade de seus bens. Era tipo de trabalho que Júlio normalmente recusava. Assassinatos domésticos eram complicados e atraíam muita atenção policial. Mas pagamento era generoso, 400 mil cruzeiros, e Júlio estava economizando para comprar casa maior para a família. Aceitou o contrato. A execução ocorreu na residência da vítima, enquanto o marido estava supostamente viajando a negócios, criando álibi. Júlio invadiu pela janela dos fundos por volta das 10 da noite. Encontrou mulher assistindo televisão na sala, disparou 3 vezes no peito. Ela gritou antes de morrer. Gritos que foram ouvidos por vizinhos. Júlio tentou fugir, mas multidão de vizinhos furiosos o cercou antes que pudesse chegar à motocicleta. Foi espancado, amarrado, entregue à polícia. Na delegacia, ao interrogado por delegado local, Júlio manteve silêncio absoluto. Não confirmou nem negou o envolvimento, não mencionou quem o contratara, simplesmente ficou calado. O delegado, homem de meia idade com olhos cansados que já haviam visto tudo, reconheceu o profissional quando via um. Fez proposta simples. Você me dá sua motocicleta, uma Honda CG nova, e eu te solto amanhã cedo. O caso vai ficar arquivado por falta de provas. Júlio concordou sem hesitar. A motocicleta valia talvez 200 mil cruzeiros no mercado, menos da metade do que ganharia pelo trabalho. Era preço aceitável pela liberdade. No dia seguinte, foi liberado conforme prometido. O assassinato foi oficialmente classificado como assalto que deu errado, nunca resolvido. O marido que contratou Júlio pagou o restante do valor combinado, menos o custo da motocicleta, e Júlio comprou outra moto com dinheiro, voltando imediatamente ao trabalho. Esse episódio ilustra perfeitamente como Júlio operava por décadas com impunidade quase total. Não por ser particularmente cuidadoso ou inteligente em evitar evidências, mas porque sistema de justiça criminal no interior brasileiro era fundamentalmente corrupto e ineficiente. Delegados podiam ser comprados, testemunhas tinham medo de falar, investigações eram preguiçosas ou inexistentes. Júlio beneficiou-se de contexto onde violência era tão comum que assassinatos individuais raramente recebiam atenção séria, especialmente quando vítimas eram pessoas pobres ou marginalizadas, sem família influente para pressionar autoridades. Ele também era cuidadoso em certos aspectos. Nunca matava na mesma região 2 vezes seguidas, espalhando trabalhos por múltiplos estados. Nunca usava a mesma arma repetidamente, descartando ou vendendo armas após uso. Nunca se gabava de seus crimes, mantendo o perfil baixo mesmo entre outros criminosos. E, crucialmente, nunca traía clientes. Mesmo quando preso e interrogado, mesmo quando tortura poderia extrair nomes, Júlio mantinha silêncio absoluto sobre quem o contratava. Essa lealdade, combinada com eficiência, fez dele pistoleiro mais procurado da região. Clientes sabiam que trabalho seria feito profissionalmente e que nunca seriam expostos, valia preço que cobravam. Os anos passavam, corpo de Júlio acumulava cicatrizes e desgaste, mas trabalho continuava. Nos anos 1990, quando muitos pistoleiros de sua geração estavam mortos ou presos, Júlio continuava ativo, agora na faixa dos 40 anos, veterano absoluto da profissão. Começou a treinar pistoleiros mais jovens, ensinando técnicas que Cícero havia lhes ensinado décadas antes. Formou algo próximo de escola informal de assassinos, perpetuando o conhecimento através de gerações. Alguns de seus aprendizes se tornariam pistoleiros notórios por conta própria.
mantendo viva a tradição de violência profissionalizada no interior brasileiro. Mas nenhum chegaria perto do número de mortes de Júlio. Ele permanecia inigualável, rei indiscutível de profissão macabra. Em 2003, aos 48 anos, Júlio finalmente começou a considerar a aposentadoria. Estava cansado, física e emocionalmente exausto. Os pesadelos que conseguira suprimir por décadas estavam voltando com força. Acordava de madrugada suando, vendo rostos de vítimas, ouvindo gritos, sentindo o peso de 492 mortes esmagando seu peito. Socorro notou mudanças, perguntou se estava doente. Sugeriu que procurasse médico. Júlio descartou preocupações dela, mas internamente sabia que não poderia continuar muito mais tempo. O corpo ainda era capaz, mas mente estava começando a desmoronar. A decisão final de parar veio em 2007, após contrato que quase deu terrivelmente errado. Júlio foi contratado para matar pequeno fazendeiro em disputa de terras no Pará. Era trabalho rotineiro, simples, tipo que havia feito centenas de vezes. Mas quando chegou à propriedade e localizou o alvo, viu que fazendeiro estava brincando no quintal com um neto pequeno, menino de talvez 4 anos, rindo e correndo atrás de galinhas. Júlio posicionou-se, mirou, preparou-se para atirar. Mas dedo no gatilho não se movia. Ficou congelado, olhando através da mira, vendo o fazendeiro pegar menino no colo e girar com ele no ar, risadas inocentes ecoando no ar da tarde. Tentou novamente apertar gatilho. Não conseguiu. Algo quebrou definitivamente dentro dele. Baixou o rifle, recuou, voltou para a motocicleta e foi embora. Era a primeira vez em 35 anos que falhava em completar contrato pago. Devolveu dinheiro ao cliente, mentindo que complicações tornaram o trabalho impossível, e decidiu que estava terminado. Não podia mais fazer aquilo. Júlio Santana, maior pistoleiro da história brasileira, se aposentou silenciosamente em 2007, aos 52 anos, com 492 assassinatos registrados em caderno que guardava escondido. Os anos seguintes foram difíceis. A aposentadoria de pistoleiro não vem com pensão, e Júlio havia gastado maior parte do dinheiro ganho em décadas sustentando família confortavelmente. Precisava encontrar trabalho legítimo, mas homem de 50 e poucos anos, sem educação formal ou habilidades transferíveis, além de matar, tinha opções limitadas. Eventualmente conseguiu emprego como segurança em pequeno supermercado, trabalho humilde que pagava salário mínimo. Era queda vertiginosa para homem que já ganhara milhares por cada trabalho. Mas era honesto, e Júlio descobriu que havia certa paz em trabalho que não envolvia tirar vidas. Acordava, ia para supermercado, ficava parado durante 8 horas olhando para câmeras de segurança e ocasionalmente expulsando adolescentes tentando roubar doces. Voltava para casa, jantava com família. Era vida tediosa, mas era vida limpa. Pela primeira vez desde os 17 anos, dormia a noite inteira sem acordar suando e tremendo. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas diminuíram em frequência e intensidade. Foi nesse período que jornalista Cléster Cavalcante, de Pernambuco, ouviu rumores sobre pistoleiro lendário que havia se aposentado após matar centenas de pessoas. Cavalcante passou meses investigando, seguindo pistas tênues, conversando com criminosos e ex-policiais, tentando verificar se histórias eram verdadeiras ou lenda urbana exagerada. Eventualmente conseguiu o número de telefone de Júlio através de intermediário. A primeira ligação foi tensa. Júlio quase desligou imediatamente quando Cavalcante explicou que era jornalista querendo escrever livros sobre sua vida. Mas algo no tom de voz de Cavalcante, respeito genuíno misturado com curiosidade jornalística, fez Júlio hesitar. Concordou em conversar, mas apenas por telefone, nunca presencialmente, e sob condição de que certas informações não seriam publicadas até após sua morte. Durante 6 anos, entre 2008 e 2014, Cavalcante e Júlio conversaram regularmente por telefone. Júlio contou tudo: a primeira morte, a guerrilha do Araguaia, o assassinato de nativo da Natividade, o menino de 13 anos, centenas de outros casos registrados no caderno que consultava durante conversas. Cavalcante gravou tudo,
verificou fatos quando possível, construiu biografia mais completa de pistoleiro profissional já documentada no Brasil. O resultado foi livro O Nome da Morte, publicado em 2015, que chocou o país quando revelou não apenas existência de Júlio Santana, mas escala absurda de seus crimes e fato perturbador de que ele permanecia livre, vivendo vida normal com família que não sabia completo horror de seu passado. A publicação do livro criou controvérsia nacional. Ativistas de direitos humanos exigiram prisão imediata de Júlio. Familiares de vítimas identificadas, especialmente família de nativo da Natividade, pediram reabertura de investigações e julgamento criminal. Polícia Federal iniciou investigação formal, mas enfrentou problemas massivos. Maioria dos crimes havia prescrito legalmente, ocorridos décadas antes. Muitas vítimas nunca haviam sido formalmente identificadas. Mortes registradas como desaparecimentos ou acidentes. Testemunhas estavam mortas, documentos perdidos ou destruídos. E, crucialmente, única evidência real era próprio testemunho de Júlio, registrado em livro, mas obtido sob promessa de confidencialidade que complicava uso legal. Júlio nunca foi formalmente acusado de crimes descritos no livro. Tecnicamente, permanece homem livre até hoje, embora viva essencialmente em esconderijo, mudando de endereço regularmente, evitando exposição pública. Socorro, sua esposa, finalmente soube verdade quando o livro foi publicado. Ficou devastada, horrificada, incapaz inicialmente de reconciliar homem que amava com um monstro descrito em páginas. Considerou deixá-lo, levar filhos e desaparecer. Mas décadas de casamento, memórias acumuladas de homem que sempre fora gentil com ela e crianças, tornavam impossível simplesmente partir. Eventualmente chegaram a acordo desconfortável. Permaneceriam casados, mas nunca discutiriam o passado dele. Ela viveria presente, ignorando fantasmas que assombravam o passado. Era a solução imperfeita para a situação impossível, mas era melhor que alternativas. Os filhos de Júlio, adultos quando o livro foi publicado, reagiram diferentemente. O mais velho se afastou completamente, rompeu o contato, mudou o sobrenome legalmente para se dissociar do pai. Não conseguia aceitar ou perdoar, não importava quanto amor havia existido antes da revelação. O filho mais novo, curiosamente, manteve relacionamento com o pai. Não aprovava o que Júlio havia feito, deixou isso claro. Mas via homem quebrado pelo peso de próprios crimes, homem genuinamente arrependido, e sentiu algo próximo de piedade. Visitava ocasionalmente, conversas eram tensas e superficiais, mas mantinham conexão frágil. Júlio vive hoje, aos 69 anos, em algum lugar do interior brasileiro. Localização exata é segredo guardado por Cavalcante e poucos outros que mantêm contato. Trabalha fazendo pequenos bicos, consertos domésticos e trabalhos manuais que consegue arranjar. Dinheiro é sempre escasso. Saúde está declinando, diabetes e problemas cardíacos herdados de vida de estresse. Passa a maior parte do tempo em casa, assistindo televisão, lendo Bíblia, rezando. Reza muito, obsessivamente, horas por dia, pedindo perdão que sabe não merecer, implorando misericórdia de Deus que tem certeza não receberá. Em entrevista telefônica com Cavalcante em 2018, Júlio refletiu sobre vida com clareza melancólica. Sei que vou para inferno, não há dúvida. Matei 492 pessoas. 492 almas que Deus criou e eu apaguei. Não importa quantas vezes eu reze, quantas missas eu assista, quanto eu me arrependa. Não há perdão para isso. Às vezes penso que deveria me entregar, passar resto da vida na prisão, pelo menos dar às famílias alguma justiça, mas sou covarde. Tenho medo da prisão, medo de morrer lá. Então continuo aqui, vivendo dia após dia, esperando morte que sei que virá logo, e quando vier, vou enfrentar julgamento que mereço. Só espero que Deus pelo menos entenda que fiz o que fiz porque não sabia fazer outra coisa. Fui criado para isso, treinado para isso. Não sei se isso importa para Deus. Provavelmente não. Mas é tudo o que tenho para dizer em minha defesa.
São palavras de homem assombrado, vivendo em purgatório autoimposto, aguardando condenação eterna que acredita ser inevitável. Não há redenção real em história de Júlio Santana. Não há final feliz ou lição moral confortável. Há apenas fatos brutais. Homem matou 492 pessoas por dinheiro durante 35 anos, nunca foi punido efetivamente e agora vive final de vida atormentado por memórias que não o deixam em paz. É testemunho sombrio sobre a natureza da violência no Brasil rural, sobre como o sistema de justiça falha em escala massiva. Sobre como pessoas comuns podem se tornar monstros sob circunstâncias certas e continuar vivendo entre nós, indistinguíveis, até que verdade seja revelada. A história de Júlio Santana nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre justiça, moralidade e natureza humana. É ele vítima de circunstâncias, menino pobre empurrado para a vida de crime por tio manipulador, produto de sociedade violenta e desigual? Ou é monstro que escolheu conscientemente assassinato como carreira, matando centenas, incluindo crianças, sem remorso suficiente para parar até corpo e mente começarem a falhar? A resposta, inevitavelmente, é ambas e nenhuma. Júlio contém multidões, contradições irreconciliáveis que existem em todos nós, mas magnificadas a extremos impossíveis. Foi capaz de matar criança de 13 anos a sangue frio e depois voltar para casa e brincar carinhosamente com próprios filhos. Rezava fervorosamente a Deus enquanto planejava próximo assassinato. Mantinha registro meticuloso de crimes como se fosse contador registrando transações comerciais, porque para ele era exatamente isso. Vidas humanas eram produtos, assassinato era serviço. Ele era prestador de serviços eficiente, que orgulhava-se de trabalho bem feito. E agora, no crepúsculo da vida, afirma arrependimento e busca perdão, mas nunca se entregou voluntariamente à justiça, nunca confessou formalmente à polícia, nunca fez esforço real de ressarcir dano impossível que causou. O caso Júlio Santana também expõe falência sistêmica das instituições brasileiras. Como é possível que homem mate 492 pessoas durante 35 anos e seja preso apenas uma vez, por 24 horas, resolvendo o problema com suborno de motocicleta? Como sistema de justiça criminal pode ser tão completamente ineficaz que pistoleiro profissional opera abertamente, recomendado de cliente para cliente, como se fosse encanador ou eletricista? A resposta está em combinação tóxica de corrupção endêmica, recursos inadequados para a aplicação da lei, vastidão geográfica do interior brasileiro, onde a autoridade federal é abstração distante e, mais sinistro, aceitação cultural de violência como meio legítimo de resolver disputas. Júlio existia porque havia demanda para seus serviços. Centenas de pessoas, talvez milhares durante sua carreira, o procuraram querendo que ele matasse alguém. Fazendeiros ricos, políticos eleitos, empresários respeitados, até pais desesperados, todos contribuíram para transformar Júlio no que ele se tornou. Ele foi ferramenta, arma empunhada por outros, certamente responsável por puxar gatilho, mas não sozinho na culpa. Cada pessoa que o contratou, cada delegado que aceitou suborno para liberá-lo, cada testemunha que ficou silenciosa por medo ou conveniência, todos compartilham porção dessa culpa coletiva. Júlio Santana vive hoje em algum lugar do Brasil, homem velho esperando morte, carregando o peso de 492 vidas que tirou. Seu caderno, evidência física de crimes abrangentes, foi supostamente destruído após Cavalcante terminar livro, eliminando última prova tangível. Restam apenas memórias, dele e de poucas pessoas que conhecem verdade completa. Eventualmente, Júlio morrerá, causa natural ou talvez vingança de parente de alguma vítima que conseguiu rastreá-lo. Quando morrer, história dele será arquivada como curiosidade macabra da história criminal brasileira, anedota chocante contada em documentários e artigos de crime verdadeiro. Mas 492 vítimas permanecerão mortas, centenas de famílias permanecerão destruídas. E sistema que permitiu Júlio operar com impunidade por 35 anos permanecerá essencialmente intacto, produzindo novos Júlios, novos pistoleiros,
nova violência, novo sofrimento. Porque Brasil não mudou fundamentalmente desde anos 1970, quando Júlio começou. Violência continua sendo ferramenta política e econômica no interior. Polícia continua corrupta e ineficaz em vastas regiões. Justiça continua sendo luxo dos ricos enquanto pobres resolvem disputas com balas. Júlio Santana é sintoma, não causa. É produto de Brasil que preferimos não ver. Brasil violento e brutal que existe além das cidades grandes e praias turísticas. Brasil onde vida humana tem preço, e esse preço é assustadoramente baixo. Esta é a história de Júlio Santana, maior pistoleiro que já existiu no Brasil, homem que matou 492 pessoas e nunca foi punido, que vive livre enquanto vítimas estão mortas e familiares sofrem sem justiça. É a história brasileira em sua essência mais perturbadora, espelho que reflete verdades que preferíamos ignorar. E enquanto não encararmos essas verdades, enquanto não reformarmos sistemas que permitiram Júlio existir, haverá outros como ele. Talvez não tão prolíficos, talvez não tão bem documentados. Mas eles estarão lá, nas sombras do interior, matando por dinheiro, vivendo vidas duplas, aguardando seus próprios finais melancólicos. E Brasil continuará sendo o país onde 492 assassinatos podem ser cometidos impunemente, onde o maior pistoleiro da história vive entre nós, vizinho invisível carregando o caderno de morte em memória que nunca o deixará em paz.